E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É, já tem alguns dias que eu, quer dizer, paz do Senhor com alegria, tudo bem, boa tarde. Já tem alguns dias que eu vim com essa, eu tô tendo essa ideia, desculpa eu tô olhando pra cá, que a câmera tá pra cá, eu fico errando isso toda hora, mas vai melhorar. Eu já tô com Deus me entregou essa, eu não sei se eu falo revelação, é tão chato, né, assim, parece que eu sou né, eu fico meio assim, revelação, né? Sei lá, essa palavra, pronto. Não vou chamar de revelação porque eu estaria exagerando. E eu não quero exagerar, não quero parecer o crentão, o religioso, o especial. Não, não sou isso não. Eu sou nada e do nada eu sou pó e do pó eu vou retornar. Pela graça de Deus, Ele me deu esse entendimento. Pronto, ficou bem melhor, assim. Aqui ficou o esboço, coisinha simples, né? A ideia que me veio. Depois eu montei aqui a essa administração, assim, essa reflexão. Não vou nem chamar de administração. É porque eu não quero realmente chamar de muito pra, tipo assim, o cara né, grandão. Não, o único pilante é Deus e eu não sou nada. É isso. A misericórdia dele me basta e vem me alcançando dia após dia. Hoje inclusive, eu já tive mais uma que está preparada aqui também, que eu vou gravar daqui a pouco, e tem mais outra ou duas ainda. Então, assim, tá chegando muita informação. Então, eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês e não ficar só pra mim, né? Amém? Quando Jesus chama os discípulos, a entrega foi isso. Quando Jesus chama os discípulos, inclusive eu estava montando outro. Peraí, só um momento, deixa eu fazer isso daqui logo, modo avião. Eu estava para montar outra reflexão, isso, uma ideia boa, acho que é isso, reflexão, né? E da palavra que Deus me entregou, e eu pensei nessa aqui. Quando Jesus, eu pensei não, Jesus me entregou. Quando Jesus chama os discípulos, na primeira vez, eles não tinham ideia do que ia acontecer. E foram vivendo um dia após o outro de 3 anos de muitos milagres. Só que na segunda chamada, eles realmente começaram a viver os milagres feitos por Deus, através de Jesus, na vida deles. Isso mostra que, como diz em outra passagem, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente sabe que nesse processo que a gente só fala dos 12, mas antes dos 12 existiu muitos outros discípulos e, claro, depois desses discípulos veio outros discípulos e tem pessoas que desistem da caminhada. Mas é desses que eu quero falar. É esse que desiste, não exatamente dos discípulos, né? Porque eles desistiram, tiveram seu momento de fuga, né? Mas voltaram. Dos 12 voltou 11, né? Infelizmente não resistiu e acabou deixando com que o problema fosse maior do que Deus. Mas isso aí já é outra pegada, é outra ministração. O nosso tema ele até colocou ministração aqui, não é reflexão, prefiro chamar de reflexão. Fica muito forte. Mas amém, não estou menosprezando, é ministração também. Você ainda está vivo? É uma pergunta. Então ainda há propósito. Porque quando a gente pensa que o nosso chamado foi encerrado, a gente tende a pensar que... A câmera tá pra cá, eu tô indo pra cá, não sei porquê. A gente tende a pensar que acabou, é o fim de tudo, né? E aquele momento, esse baque, ele é terrível. Ele é terrível, porque você realmente não consegue processar. Deixa eu passar uma música aqui, rapidão. Eu fiz uma pausa porque o som tava chegando perto, aí eu pausei pra ele... Foi questão de alguns minutos, de uns segundozinhos. E aí o texto base dessa reflexão que veio foi em João 6, 66 e 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Muito bonito e muito forte. E sabemos o que deu no Pedro, né? Num momento mesmo crucial, ele negou Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu e voltou. E por 3 vezes falou que amava Jesus. É claro que isso também é uma explicação por trás, que ele explica que amava Jesus, mas não era aquele amor de sacrifício. Mas ele disse que amava. É tanto que pela 3ª vez ele fica triste. Peraí.
Eu pausei de novo o vídeo porque tava tendo um barulho interno, aí eu tentei deixar passar. Amém. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E aí vamos entrar aqui no início, né? Comece direito. Você foi chamado por Deus, mas será que ainda está nesse caminho? Porque o que acontece? A gente pensa, bom, fui chamado por Deus, estou vivendo meu propósito, estou dentro da igreja, eu faço parte da equipe de louvor, do diaconato, sou presbítero, às vezes sou até pastor, sou membro e eu estou vivendo aqui, eu estou aqui no caminho, mas todas essas posições, ela requer sacrifício, até o de membro, porque você tem que ir para a igreja, você tem que ouvir a palavra. E, na verdade, se você era inocente, eu vou tirar sua inocência agora. Você não é membro, como você pensa que é. Se você vai para a igreja, se alimenta da palavra, ouve a palavra, ouve louvor, você é um evangelista. Aí você vai falar, não, mano, eu não sou evangelista não. E sabe aonde é o seu primeiro evangelismo? Dentro da sua casa. E aí você deve pensar no seu, né, na sua mente, mas como é que eu vou evangelizar se todo dia eu estou fazendo algo no meu secreto? Se arrependa, pare de fazer, crie coragem, mostre bons frutos para os seus familiares e evangeliza eles. Principalmente quando você for atacado. Ei, mas não é o cristão, não é o cristão, vai todo dia para a igreja. É nessa hora, meu irmão, que você tem que mostrar bom resultado. E não é respondendo, não é falando palavras que não deve, mas é falando que ama a pessoa, que vai para a igreja justamente buscar por ele. Essas palavras de imediato não podem, de imediato talvez não surtam resultado, na grande maioria das vezes, mas com o tempo e com a sua insistência, com as suas orações, o seu jejum, sua entrega, ela vai gerar resultado. Creia nisso. Fale sobre os... Quando Jesus os chamou, eles não sabiam de nada, apenas disseram sim. E é exatamente assim, quando você entra num... Eu posso tirar por mim mesmo. Quando eu fui chamado para ser líder de célula, eu aceitei, porque umas orações há uns dias atrás eu tinha feito assim: meu Deus, eis-me aqui, eu quero servir na tua obra. E amém. Mas aí quando eu sempre falo isso para algumas pessoas, estou podendo ter a oportunidade de falar isso agora. E aí quando minha pastora e o líder da rede de jovens me chamou para conversar, eu aceitei depois do culto. Aí falaram sobre ser líder de célula. Eu não sabia o que era ser líder de célula. Eu confesso que fui inocente e não perguntei assim, não, deixa eu pesquisar o que é isso. Eles me passaram algumas informações, mas não tudo. Então, tipo assim, eu fui, né? Mas amém. Porque eu tô mais de um ano, indo para 2 anos nessa liderança, e depois de tanta pancada, eu cresci muito, né? Igual massa de bolo, sei lá. E tô tentando fazer uma piada para ficar descontraído, mas não foi fácil. É isso que eu quero dizer, não foi fácil. Ainda vem lutas, mas eu consigo reagir. Aquilo que antes era difícil, hoje é mais fácil, porque a gente sabe aonde buscar refúgio, que é em Deus, amém? Em Cristo. 3 anos de caminhada com Jesus, mas nem todos chegarão ao fim. E glória a Deus que eu consegui ter esse entendimento, essa resposta, em menos de 3 anos, né? Por assim dizer. Porque, como aqui no passou com eles, foi 3 anos. É claro que eles viveram de uma forma muito intencional. E longe de me comparar liderança de célula com ser um discípulo de Cristo, né? Mas eles passaram 3 anos de caminhada com Jesus, mas nem todos chegaram ao fim. E realmente é difícil. Até naqueles tempos já era difícil, imagina hoje, né? Como é. Mas na verdade, a gente não pode comparar épocas diferentes, porque todo tempo tem suas dificuldades do momento, daquele momento, certo? Então, nenhuma é mais forte ou mais fraca que a outra, tá bem? Porque é muito fácil dizer que a nossa dificuldade é mais difícil do que dos caras que viveram há não sei quantos anos, milhões de anos, milhões? 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, amém? Não podemos tirar o mérito da dificuldade que eles tiveram, mas superaram e alguns desistiram. Muitos discípulos ouviram o chamado, mas pararam. Lá no João 6,66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás,
não eram curiosos, eram discípulos, mas não eram curiosos, mas eram discípulos. Mas o discurso ficou pesado, a jornada apertou e muitos voltaram atrás. E é exatamente isso. Quando você entra, agora voltando para a nossa realidade, quando você entra no ministério, seja de louvor, seja diaconato, seja pastor, seja de evangelista, seja de liderança de célula, seja de colíder de célula, é quando a coisa aperta que você vê quem realmente está pautado, quem está buscando em Deus. Porque buscar no homem, meu irmão, é muito fácil e desanima na primeira pancada. Tá? A primeira pancada que você levar, você vai desanimar. E eu tô procurando um chapéu. Vou pegar um chapéu, eu tô achando esse cabelo meio alto. E o que eu quero dizer, na primeira pancada você vai voltar atrás, né? Porque não só o discurso, mas a vivência do dia a dia, de todo dia estar naquela atividade e as vozinhas que vêm. E assim, eu gosto muito de conversar, né? Só que a gente erra muito com quem conversar. Então, graças a Deus, Deus tem me dado entendimento e eu compartilho isso com vocês, que quando você tiver com dificuldade, por mais que você tenha alguém experiente que já passou por isso, não converse com aquela pessoa. Eu não estou proibindo, de longe de mim, né? Mas eu entendo que se você conversar com Cristo, se ajoelhar no seu secreto e falar, meu Deus, está assim, 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 me ajuda, ele vai mandar os amigos dele te ajudar. Ah, Samuel, mas como? Eu não sei. Mas vai. Ah, Samuel, tu pode dizer isso? Posso. Mas ainda há muita luta ainda para travar. E glória a Deus por isso, porque eu já sei que está tendo respostas, né? E não só orou, aconteceu e tchau, obrigado. Não. Continua conversando, continua relatando, continua se relacionando. Porque se você só buscar Jesus na hora difícil, aí ele vai, fica. Imagina essa pessoa, vai lá, imagina a pessoa só te procurasse quando tivesse difícil as coisas. Não seria chato? Quando tá bom, quando tá tudo bacana, a pessoa some. E assim, a nossa sorte, e eu posso dizer nessa hora, eu não gosto muito dessa palavra, mas a nossa sorte é que a graça nos alcança todo dia. E mesmo a gente sendo tão ingrato, Jesus ainda nos busca, nos quer perto dele. Ele não busca, não, ele, não aceita, ele nos aceita perto dele. Mesmo com essa cara de pau de todo dia ficar preferindo o amiguinho ou a amiguinha e não dando prioridade máxima a ele. Também não estou falando que você vai escarrar, você vai cuspir, você vai jogar fora as pessoas dessa terra. Não, você tem que amar primeiro Cristo, aí depois seus familiares e amigos. E aí vai vindo. Mas a prioridade é Cristo, amém? Mas o discurso ficou pesado, a jornada apertou e muitos voltaram atrás. A caminhada cristã é assim: chamado não é glamour, é renúncia, é entrega e perseverança. Amém? É exatamente o que eu acabei de falar. Tudo isso, né? Tem mais um pouco aí. Cada um tem sua história. Em Marcos, que desistiu em Atos 13, mas foi restaurado depois em 2 Timóteo 4:11. E realmente, um dos discípulos que perseveraram, lutaram, tiveram seus momentos de desistência, mas conseguiram voltar para a luta. Amém? Judas escolheu a porta final errada. Judas foi chamado, enviado, usado e mesmo assim se perdeu. Olha só, o cara passou por tanta peneira, chamado, enviado, usado e mesmo assim perdeu. Porque ele tinha suas próprias convicções. Ele era de uma família que já buscava essa ideia. Isso aí é que eu acabei descobrindo, né, através de uns estudos, que ele fazia parte de uma galera que realmente queria que Jesus viesse para derrubar Roma. É Roma? Roma? É Roma. Só que não era isso que Jesus veio fazer, né? E ele se decepcionou a ponto de não conseguir resistir. E também porque ele tinha entregado Jesus, não pela quantia, mas para alcançar seu objetivo, e se matou. Não conseguiu, né? Aguentar a pressão. Quando caiu, não se arrependeu, foi dominado pela culpa, não buscou perdão. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Quando se deixa um ministério, se deixa uma obra, se deixa vou trocar de igreja, vou sair daqui, não sou reconhecido. E aí a culpa vem, né? E não busca o perdão. Perdão primeiramente de Deus, também dos homens, porque a gente tem que se perdoar com o Pai e com as pessoas que a gente fez coisas erradas, né? Se você realmente buscou o seu reconhecimento no homem e ele decepcionou você, seja
sincero e falar, ó, meu amigo, eu tentei fazer isso aqui, a minha visão era essa, não deu, e eu pulei fora, e perdão. E vai em paz, cara. Vai em paz. Pede perdão, vai em paz. E te ajoelha e fala para Deus também, primeiramente, claro, né? E Mateus 27,5 fala, então Judas retirou-se e enforcou-se, porque a culpa foi tanta que ele não conseguiu existir. Triste fim, mas necessário para constratar os demais, né? Quando os demais souberam disso também, eles começaram a buscar o perdão de Deus, porque todos eles fizeram aquilo, fugiram. Judas entregou e eles fugiram. E isso fez com que eles pensassem, a gente não pode se matar, a gente tem que buscar o perdão. E aí eles voltaram para suas atividades com o coração pesado, mas Jesus foi tão rico em amor como ele é, e Jesus foi em busca deles ainda, para dar mais uma oportunidade, e ainda passou, além dos 3 anos em vida, passou ainda 40 dias com eles. Os outros 11 falharam, mas voltaram. Todos falharam, todos, mesmo os 11 que voltaram, todos falharam. Dos 12, um se matou e 11 voltaram, beleza. Pedro negou, Tomé duvidou, todos fugiram na Getsemane, Marcos 14:50. Quando o bicho botou para pegar mesmo, quando o negócio apertou, foi todo mundo pulando a cerca, caindo fora. Eu vou ficar com Jesus é nada. E aí a gente vê essa visão, a gente já viu isso em várias cenas, em várias peças e tudo mais. E aí você pensa assim, nossa, se eu tivesse lá, eu ia... Meu irmão, quando o teu pastor te chama para tu fazer um serviço na igreja, quando o teu líder de célula te chama para tu participar de um evento, tu já pensa em cair fora. Como é que tu ia ter a coragem de aguentar a pressão que era estar com Jesus sendo crucificado? Cria vergonha na tua cara. Tu não tem peito para isso não. E eu não tô falando que eu tenho não, viu? Eu tô falando que tu não tem e acabou, igual o choro. Beleza? Mas eles voltaram, porque ainda estavam vivos e escolheram a restauração, mesmo depois de fugir. E aí que vem a segunda etapa. Mesmo que você não tenha, mesmo que hoje você tenha possivelmente falado não pro seu pastor, pro seu líder de célula, mas ainda há esperança. Ainda há esperança de você pegar o WhatsApp e mandar mensagem pro seu líder, pro seu pastor e falar, meu pastor, eu recuei por medo, eu recuei porque eu fui covarde, mas me perdoa e eu vou ativar o modo aqui 100% ovelha de Cristo, obediente e fiel na palavra de Deus. Não vai te iludir com homens, porque uma coisa também eu te falo. Há uns meses atrás eu estava muito pegado na obra e eu queria fazer muito, muito. E aí eu queria tanto fazer que eu mandava mensagem pro meu pastor. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, não te apega a querer fazer pro homem, queira fazer pra mim. Cara, aquilo ali pra mim foi muito, muito, muito assim, é aquela voz que vem e você fala, isso aqui não tem como ser outra coisa, é Deus. E aí de lá pra cá eu falei, então bora junto. E aí começou, né, tudo que eu tô vivendo nesse ministério começou, amém? E eu não me importo que os outros falam aqui, o Samuel faz isso porque é a cara do pastor. Meu amigo, eu faço isso pra Cristo. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer ali, eu posso fazer em qualquer lugar, mas é pra Cristo, amém? E aí, em João 21:17 fala, Jesus restaura Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando ele pergunta se Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Você pode ter caído, parado, sumido da igreja, mas você ainda está respirando. E é isso que Deus está provendo na sua vida. Se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está permitindo, te dando uma oportunidade para você voltar aquilo que você pensa que não pode fazer. Porque você fugiu, amém? Fugiu, pulou fora, largou seu líder, largou seu pastor, largou a obra. Eu estou citando pessoas, pessoal, mas o primeiro a você largar foi Cristo. Porque quando você largou Cristo, você começou a largar todos. É por isso que eu falo também que tudo que a gente faz é pela graça. Graças à graça de Cristo na nossa vida, a gente faz as coisas para Cristo. E por consequência, a graça dele alcança as outras pessoas, amém? Então, o primeiro que você largou foi Cristo, mas ele está te dando oportunidade,
por você ainda estar vivo, respirando, para voltar a fazer a obra dele com amor e carinho. Não importa se você sabe ou se você não sabe, você vai voltar. O propósito principal não é ser grande, é ser fiel. Deus te chamou, Deus não te chamou só para o microfone, palco ou viagem missionária. Ele te chamou para ser um diferencial na sua comunidade. Ele te chamou para você ser alguém que vai ser a flecha dentro da sua casa, o atalaia. Assim como o pastor ministrou na minha vida há alguns meses, Samuel, você é um atalaia. Eu falo hoje, você que está vendo esse vídeo, você é o atalaia da sua casa. Você tem a responsabilidade de se colocar em posição e buscar as vidas que estão ao seu redor. Amém? Te chamou para ser atalaia na sua casa, lá em Ezequiel 33:7, tá bom? Ser a luz no seu trabalho, Mateus 5:14. Ser coluna de fé na sua geração, 1 Timóteo 4:12. Você é chamado para defender sua família, sua fé e sua geração. Amém? Porque a gente vive um momento hoje, nesse 2025, de muito falar do reavivamento. E quando a gente pensa em reavivamento, eu não sei vocês, mas quando eu pensava alguns dias atrás, eu pensava que o reavivamento seria no país todo. E sim, ele vai acontecer. Porém, ele começa pequeno, na sua comunidade, na sua cidade, na sua casa. E aí ele vai explodindo ao redor e buscando pessoas e alcançando pessoas e transformando as pessoas, até que o reavivamento seja uma explosão no nosso país. O nosso país, o Brasil, pessoal, ele tem várias profecias de um reavivamento absurdo e gigante. Então, existe muitas pessoas trabalhando nesse exato momento, assim como este pequeno servo trabalha aqui, porque como eu falei lá no começo do vídeo, o que eu trago aqui não é algo do meu entendimento, é algo que veio a mim, eu trouxe isso aqui com uma forma mais explicativa e tô jogando e tô mandando para vocês, amém? Porque seria muito bom eu ficar com essa palavra para mim e falar, eita, que palavra abençoada, que palavra de Deus, que palavra transformadora, restauradora, né? Mas e aí, o que tu ia fazer com essa palavra? Então, imagina só, se Deus está me dando a oportunidade de entender isso aqui de uma forma simples e depois transformar essa mensagem numa mensagem muito boa, como é que eu vou receber o principal, que é aquilo que... O principal não, desculpa. Como é que eu vou receber aquilo que eu quero para minha vida? Né? Vida nessa terra, porque o principal é a nossa vida com Cristo, amém? E aí, dando continuidade, ainda há tempo de voltar. Isaías 55:7 fala: deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte para o Senhor, que terá misericórdia dele. Amém? Porque às vezes a gente olha muito para a vida dos outros também, né? E aí a gente fala, meu Deus, eu saí do teu ministério, eu larguei esse negócio de crente, eu não vou ficar sendo besta, fazendo cela, e bebê. Porque eu vejo o cara só tá fazendo maldade, mano. O cara só tá fazendo isso, fazendo aquilo, e tá se dando bem. Então, você tem que deixar o homem mau com seus pensamentos e voltar para o Senhor, que terá misericórdia dele. Olha só, terá misericórdia dele. Se você está vivo, ainda há tempo de se reconectar com o propósito. A cruz não é o fim, é a ponte de volta. Porque não somos feitos para viver aqui. Isso aqui é temporário. A gente é feito para viver o eterno. Todos vão viver o eterno. Agora, existe dois eternos, o céu e o inferno. E aí, você que vai fazer as consequências do que você vai fazer aqui, que vai gerar esse eterno. Porque o eterno vai vir de qualquer jeito. Ou é o céu ou é o inferno. Entendeu? É claro que quando ele fala a cruz, não é o fim, é a ponte para de volta, ele está falando que a cruz vai ser a ponte para o céu. Amém? Mas se você não seguir a cruz, ela não vai te servir de ponte. E justamente essa ponte, que é a cruz, né? A ponte que é a cruz, você não vai ter ela. E automaticamente você vai cair no lago de fogo, que não foi feito pra gente. Foi feito por diabo e seus demônios. Diabos e seus anjos, né? Que tudo virou demônio. Desculpa. Agora a parte final. Você ainda está vivo? Tem certeza? Eu não estou fazendo vídeo para morto aqui, não? Amém. Então Deus tem um plano com você. Você parou no meio do caminho? Parou. Você desistiu do propósito por conta da luta? Desistiu. Você está respirando? Então ainda há esperança. Amém? Eu quero que você
Ore pelos planos que querem voltar para o chamado. Ore pelos que querem assumir o propósito de serem atalaias de sua casa e de sua geração. Se você ainda acredita que isso aqui não é por acaso, que esse vídeo te alcançou de alguma forma, e que tudo que eu falei aqui não foi só algo emocional, porque não foi. Amém? Eu creio que não foi. Foi algo restaurador na vida de muitos. Eu não vou pedir teu like, não vou pedir teu comentário, não vou pedir que você siga esse canal. Não faz nada disso. Só fecha esse vídeo e vai pro teu secreto, ora e pede perdão para Deus. E te apega com a palavra de Cristo, que salva e liberta o homem do pecado. Amém? Fiquem todos com Deus. Esse foi mais um entendimento da palavra.